Olá, Rita. Olá, Francisca. Então, para quem não conhece, a Rita é homeopata e há já vários anos que está relacionada ou seja, está na área do desenvolvimento pessoal. E hoje vamos estar aqui à conversa com ela sobre um tema que é extremamente importante nas mulheres, que é a depressão pós-parto. Tudo bem? Uhum. Em primeiro lugar, e para as pessoas que não estão muito familiarizadas com a homeopatia, será que nos podes explicar o que é a homeopatia e de que maneira é que ela estimula o mecanismo de cura? Posso e com todo o prazer. Então é assim, a homeopatia é uma medicina energética. E isto acho que é a primeira coisa que temos que entender. E o que é que isto quer dizer? Para nós, homeopatas, não é? Todos os sintomas, todas as patologias estão sempre relacionadas com um desequilíbrio no sistema energético. Uhum. E o sistema energético é único em cada pessoa. Ou seja, para nós não importa tanto a dor de cabeça ou a dor na perna, mas sim de que forma é que a pessoa expressa isso. E isso sim é muito único. Se pensarmos numa dor de cabeça, imagina, a tua é aqui, a minha é aqui, a tua é uma moinha, a minha é uma dor pulsante, a tua acontece à noite, etc, etc. Ou seja, são uma infinidade de sintomas, ou seja, de expressão da própria pessoa, que são completamente diferentes, são muito individuais e que, no fundo, são a linguagem do sistema energético a pedir como que nós façamos qualquer coisa para o repor de novo em equilíbrio. E, portanto, é assim que funciona a homeopatia. Então, através do entendimento do padrão energético da pessoa, aquilo que tentamos fazer é encontrar um remédio, um elemento na natureza que tenha exatamente o mesmo padrão, de forma a que quando a pessoa o toma haja uma sobreestimulação do seu sistema energético e o que faz com que ele a seguir encontre o seu próprio equilíbrio. Por isso é que se diz que a homeopatia endereça a causa e não o sintoma. Ok. Então isso significa que, no fundo, a energia vital manifesta o seu desequilíbrio de diferentes maneiras. É isso? Completamente. Certo. Ok. Sim. E por isso é que cada desequilíbrio é absolutamente único e diferente de todo o resto. Por isso é que não existem tipo protocolos na homeopatia, não é? Completamente. Pode haver uma dor de cabeça, mas quando nós vamos investigar a dor de cabeça, ela é completamente diferente de pessoa para pessoa. Uma infecção urinária, completamente. A uns arde, a outros é uma vontade permanente de fazer xixi, a outros é uma irritabilidade enorme e os sintomas não têm que se verificar todos, não é? E eles são, sim, de expressão única em cada pessoa. Então, na homeopatia não é tão importante o rótulo que damos a esse desequilíbrio, não é? Como ou depressão, ou constipação, ou tosse, ou asma, ou o que for, mas sim a sintomatologia. É isso? A pessoa. A pessoa em si, ok. O remédio é receitado na homeopatia clássica e unicista, que é aquela que eu pratico. O remédio é para a pessoa. Obviamente vai tratar tudo aquilo que a pessoa tiver, mas é um restabelecedor da energia vital, um restabelecedor do sistema energético da pessoa. Ok. E então como é que tomar umas bolinhas, que a maioria das pessoas acha que é água com açúcar, como é que tomar umas bolinhas, ou seja, os grânulos homeopáticos, ou que seja em gotas, não importa, de repente vai causar a cura? Processo de cura. Então, exatamente pelo que eu estava a explicar há bocado. Ou seja, se eu tenho um determinado padrão energético, certo? Que é exatamente igual ao padrão energético que eu vejo numa determinada planta, ou num determinado animal, ou num determinado mineral, o que acontece é, quando o meu sistema, quando eu tomo esse remédio, há uma hiperestimulação do meu sistema energético, certo? Pronto. E com essa hiperestimulação dessa planta, ou desse mineral, sim. o que for, com essa hiperestimulação, o corpo vai, por ele próprio, encontrar um novo sistema de equilíbrio, certo? Passa para um outro patamar de equilíbrio. É um tema energético, não é? Ok. E então agora, indo para o tema sobre o qual vamos falar, a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é um tema muito pouco falado e há um grande número e crescente número de mulheres a sofrerem de depressão pós-parto. O que é que significa depressão pós-parto e quais os principais sintomas? É assim, eu aqui queria fazer um pequenino parênteses à homeopatia e dar um bocadinho a minha visão.
Eu acho que a depressão, se nós analisarmos a palavra, não é? A depressão é o contrário da sobrepressão e, portanto, é naturalmente uma reação da pessoa a uma pressão extrema que ela está a sofrer e que é normal, não é? Mas por alguma razão a pessoa naquele momento não está a aguentar. Agora, entrando na depressão pós-parto, há uma série de temas fisiológicos, como as alterações hormonais, todo o período que a pessoa está a viver, portanto, não só fisicamente, como emocionalmente e às vezes até mentalmente, há um grande desequilíbrio. Emocionalmente, por exemplo, imagina, ninguém pensa nisto, mas uma grávida é super acompanhada no seu processo de gestação. Ela tem como que um mimo enorme, as atenções estão todas ali, não é? E de repente há um nascimento e as atenções são todas focadas no bebê. Portanto, para além do tema hormonal, eu acho que há aqui um tema emocional fortíssimo que acontece naquela fase. Como é que se pode tratar? Mais uma vez, eu acho que a depressão aparece porque ela já lá está. Ou seja, há uma... E é natural, repara, todos nós temos dentro de nós a alegria e a tristeza, não é? Umas vezes manifestamos a alegria, outras vezes nem sempre. E o que acontece aqui é, realmente já lá existe a depressão. Ela é mais visível e é trazida ao de cima exatamente para ser curada. Ou seja, é estimulada. É estimulada exatamente por todos estes processos que acabámos de falar. A parte hormonal, emocional, enfim, a logística muda toda em casa. É uma altura em que as mães sentem-se completamente perdidas. De repente passam de um período de filhas a mães, não é? Isso tem um significado enorme, não é? Passas de uma altura em que és cuidada para teres que cuidar. É uma responsabilidade enorme. E eu acho que quando a mulher não é suportada, um bocadinho de depressão existe em todas elas, não é? Ela vem mais ou menos ao de cima. E, portanto, para mim, a abordagem homeopática da depressão ou de outra doença qualquer é sempre através da reposição do equilíbrio da pessoa. Ou seja, ela naquele momento ela está a manifestar a depressão, mas o que nós temos que ver é que realmente o que temos que abordar é exatamente o sistema energético dela, é a pessoa como um todo, certo? Se eu tratar uma depressão do ponto de vista homeopático unicamente com os guias da depressão, ou seja, escolhendo unicamente os remédios que têm uma afinidade com a depressão e não tendo em conta a pessoa, a depressão até pode ficar resolvida naquela altura, mas ela continua dentro da pessoa e mais tarde ou mais cedo, quando houver uma oportunidade, ela vem novamente ao de cima. Ok. Eu não sei se tu sentiste isso, ou seja, para quem não sabe, a Rita tem 5 filhos, eu só tenho um. Mais 2 emprestados. Exato, mais 2 emprestados, mas pelo menos tu pariste 5 crianças e passaste 5 vezes por toda a montanha russa hormonal que acontece durante a gravidez e num pós-parto, que dizem que ainda é pior, ou seja, mais acentuada do que durante os 9 meses de gestação. Eu não sei se tu sentiste isso e que foi curioso, eu lembro na altura a Carla Silveira, a minha avó, explicar-me o que era o síndrome do baby blues, não é? Que é uma espécie de uma tristeza que se sente após o nascimento do bebê. Aquilo que eu senti foi um profundo luto. Eu já passei por lutos na minha vida, eu sei identificar quando estou a experienciar um luto e aquilo que eu senti foi uma morte absoluta da pessoa que eu era. Exatamente, eu passei de filha para mãe. Como? Filha. Morreu a filha! Exatamente, morreu a filha, mas a pessoa que eu era e a vida que eu tinha morreu. Foi uma morte. E aquilo que eu senti era, eu não tive nenhuma depressão, mas aquilo que eu senti durante os primeiros meses e muito acentuado nas primeiras semanas, também porque, pronto, eu sofri aquelas mastites que tu lembras, aliás, foste tu que me ajudaste com as mastites. Mas aquilo que eu me lembro era um contraste entre a alegria de ter o meu bebê comigo, não é? E uma profunda tristeza que eu via como um luto e fui preparada para esse luto emocionalmente, mas que muitas mulheres não vão e isso pode ainda agravar, porque há aquele sentimento de culpa mas eu não era suposto estar a sentir-me triste. Então eu tenho um bebê, eu desejei isto, no caso de ter sido desejado, eu desejei isto, mas porquê é que eu estou a sentir esta culpa, não é? Porquê é que eu estou a sentir esta tristeza? Então uma pessoa sente-se culpada e ainda agrava mais a situação. Como é que uma mulher sabe distinguir entre
este luto normal, ou seja, os baby blues, não é? Este luto daquela vida que ficou para trás, e é um luto bonito, atenção, não tem por que ser um luto negro, não é? É uma celebração de uma etapa, do final da etapa da nossa vida, início de outra. Como é que uma mulher pode separar os baby blues de uma depressão? Olha, para mim é tudo a mesma coisa. Eu não gosto de etiquetas, eu não gosto. Porque, no fundo, o que é que nós estamos a falar é uma depressão muito pequenina que eu quase não noto, ou é uma depressão enorme que eu quero ficar na cama e não quero sair de casa, não é? É isso que nós estamos a falar, não é? Sim. O que nós estamos a falar é, de alguma forma, há uma tristeza que está a vir ao de cima. Estás a ver? Isso é muito bonito. Eu estou a expressar uma coisa qualquer. O que eu não posso é deixar que isso tome conta da minha vida, não é? Okay. E quando ela vai ao ponto de tomar conta da minha vida e de me começar a limitar, não só a minha saída de casa, não só a minha capacidade de relacionamento, quando ela me começa a limitar a minha capacidade criativa, de criar e de acrescentar e de deixar sair de mim, aí é que eu acho que estamos a falar de uma coisa bastante grave e que precisa de ser tratada. Agora, não é pelo facto dela ser pequenina que não é uma depressão, estás a ver? Okay. Não, eu prefiro chamar que não é nada. Vamos tirar estamos a falar de uma tristeza em diferentes graus, não é? Então, uma tristeza profunda. Quando é que tu, na tua opinião, quando é que as mulheres devem pedir ajuda? Quando é que realmente é um tema tão já grave de, não, eu preciso de ajuda? Em termos de depressão pós-parto? Sim. Quando não estão a conseguir encaixar o momento na sua vida, quando não estão a conseguir lidar com a responsabilidade que ele traz e que muitas mulheres tendem a ver como excessiva. Realmente é, porque é uma mudança enorme. Tu, de repente, olham para ti como tu tens que agora saber pôr a dormir, tu tens que saber porque é que o teu filho está a chorar, tu tens que saber como é que has de tratar da febre do teu filho, e de repente é um mundo novo que te pedem para aprender de um dia para o outro. E isso traz à mulher um sentido de responsabilidade enorme, mas que muitas vezes também traz uma carga grande. Eu acho que a responsabilidade é sempre ótima. O problema é que às vezes nós lhe pomos uma carga excessiva em cima, não é? Então, na forma como olhamos para ela. Quando a mulher chega ao ponto de ter dificuldade, que é relacionar-se até com o bebê, ou de criar uma ligação com o bebê, ou com o pai da criança, ou seja, afetar os relacionamentos dela, ou quando ela sente que não consegue cuidar do bebê. É isso? Não tem ânimo, estás a ver? Ok. Não tem ânimo. Eu acho que cuidar do bebê é mesmo o fim da linha. Cuidar do bebê, uma mulher quando não consegue cuidar do seu filho, já está mesmo triste. Já está mesmo numa situação de tristeza profunda, não é? Okay. Eu acho que há muitos sinais antes disso. Não ter vontade de estar com pessoas, chorar muitas vezes, pensar que não é capaz de tomar conta de tudo o que agora mudou na sua vida, pensar que ter alguma nostalgia, estás a ver? A nostalgia, quer a pessoa quer queira, quer não, é um sentimento que nos prende ao passado. Estás a ver? A nostalgia leva-nos sempre para o passado era melhor que o presente, e isso funciona como uma âncora. Sim. Então eu vou ficar aqui e eu não tenho abertura suficiente para continuar. E porquê que existem mulheres que têm depressão pós-parto e outras não? Sim. Olha, eu acho que tem muito a ver. Da mesma maneira que há mulheres que têm mais tendência a estar tristes do que outras, estás a ver? Da mesma maneira que eu acho que isso tem muito a ver, em primeiro lugar, com a tristeza não expressa, não é? Esses momentos de transformação emocional, tu não consegues mais e tens que deixar sair. E nessa altura a depressão mostra-se, porque já está tudo fora do teu controle. Mas está fora do teu controle porque até lá teve muito sob controle. Ok, então, só para ver se eu estou a perceber, o que estás a dizer é que tristeza que foi reprimida ao longo dos anos no passado, exatamente, chegou agora a um ponto que já não dá para reprimir mais e salta tudo tipo vulcão. E tristeza e não só. E quando repara, essa tristeza também é muito provocada por tu estares tempo a mais fora da tua essência. Estás a perceber o que eu quero dizer? Imagina, estás a trabalhar, estás a ter uma relação que se calhar não é aquela que tu queres, a viver num sítio que não é o que te inspira, a fazer um trabalho onde tu não consegues expressar o teu talento. Houve tudo isto, e nós sabemos que
mulheres e homens, não é? Nós somos muito educados na lógica do dever e do peso da responsabilidade e levamos uma vida completamente fora da nossa essência. E as doenças nada mais são do que a chamada de atenção de volta para a tua essência, por amor de Deus, não é? Porque na tua essência é onde tu melhor te consegues expressar. Estás a ver? Aplicando isto à questão da depressão, eu vou ignorar a tristeza porque eu tenho que continuar a fazer isto, eu vou ignorar, faz-te conta, e vamos disfarçando a tristeza de tantas maneiras, não é? Com festas, com jantares, com, sei lá, às vezes outros hábitos até menos saudáveis, não é? Mas no fundo é tudo para tapar uma chamada de atenção que lá está, a querer expressar-se sob a forma de tristeza e que nós não estamos a querer ver. E de que maneira é que uma mulher, ou seja, pode conectar-se com a sua essência? Eu sei que é um tema, ou seja, que dava aqui para estarmos horas a falar, mas assim, se tu pudesses dar uma dica, o que é que a mulher pode fazer para se conectar com a sua essência? Olha, eu acho que é assim, a primeira dica de todas, sim, tinha milhentas para dar, mas se eu puder só escolher uma, para mim é o self-care, ou seja, a atenção a si próprio, ou seja, colocar-se mesmo na agenda, estás a ver? Mesmo, porque eu vejo uma série de mulheres de repente, porque ele não me dá atenção, não é ele que não te dá atenção, és tu que não te dás atenção a ti própria, estás a ver? Eu acho que é assim, e nem sequer é preciso ter grandes orçamentos para isso, não é? É evidente que podemos falar de coisas que exijam orçamento, como uma massagem, mas há coisas lindas, ver o mar, ligarem-se à parte criativa, estás a ver, lerem um livro que gostam, não interessa. O que interessa é terem sempre presente as coisas que as fazem felizes, mesmo lá, é a nossa maior responsabilidade, ter sempre presente as coisas que a fazem feliz. Estás a ver? E a segunda responsabilidade é encontrar um espaço na agenda para tempo próprio, tempo para estares contigo, para fazeres programas contigo, para namorares contigo. E mesmo, ou seja, na altura, ou seja, isso que tu estás a dizer é ainda mais, torna-se ainda mais importante quando de repente há um bebê cá fora. Claro! As atenções foram todas para o bebê. Portanto, onde eu estava habituada a receber, não é? Da mãe, do marido, do resto da família, dos amigos, que amor, a tua barriga, etc, etc. De repente ninguém olha para ti. Está tudo ali a olhar para o bebê. E quando olham para ti é para te perguntar se estás a cuidar bem do bebê. É engraçado, tu dizes isto e já ouvi, pronto, outras pessoas dizerem o mesmo. Tu acreditas que eu nunca senti isso? Não? Ou tenho uma família e amigos maravilhosos e super conscientes, ou olha, não sei, mas eu nunca senti aquilo de epá, agora ninguém me liga nenhuma. Ou sentir-me de certa maneira menosprezada. Mas olha que isso acontece muito. E acontece muito onde é que está a minha vida antiga. Não, isso completamente. Não, onde é que está o meu tempo, onde é que está o meu espaço. Isto. É que é uma mudança enorme. E não acontece gradualmente, não é? E não volta para trás, não é? Não volta para trás. Não é por exemplo, aquilo que eu hoje em dia já comecei, o meu bebê tem 1 ano e meio, só agora é que eu estou a começar a realmente aceitar o facto de que eu nunca mais irei ter a vida que tinha. Nunca mais. Acabou. Pois não, vais ter melhor. Eu também acho. Claro, mas ainda às vezes há aquela nostalgia que tu disseste e que ainda nos prende ao passado. Eu compreendo perfeitamente, mas essa nostalgia ainda desperta dentro de mim. Que é, caramba, que saudades que eu tenho daquela liberdade que eu sentia, ou daquele descanso que eu podia me dar ao luxo de estar um dia sem fazer nada, ou acordar a hora que queria, ou tudo isso às vezes ainda desperta uma nostalgia em mim. Mas eu recordo-me que nos primeiros meses, vou dizer, para aí 9, 10 meses, ou seja, quase o primeiro ano do Francisco, eu ainda me sentia em guerra com a realidade. Claro. Não há volta a dar. Não há um lugar onde aterrar. Agora é subir. Tipo, já não dá para voltar realmente atrás. Uma área onde eu acho que é mesmo preciso ajuda. Estás a ver? Há muitos programas de ajudar na parte da gravidez, de suportar a mulher na parte da gravidez. Não há ninguém para suportar o pós-gravidez. É isso. Não é? E não só depressão, coisas mais simples como a logística. A logística da casa muda totalmente. Tudo muda, exatamente. E então, há alguma maneira de prevenir a depressão pós-parto?
é prevenir a tua tristeza como um todo. Ou melhor, é garantir, eu acho que é tentar sempre ser feliz. Cada dia da tua vida deve ser a tua principal prioridade. Deve ser feliz. Porque com isso toda a gente à tua volta vai ser feliz. Quando tu não consegues estar feliz? Eu acho que aí tens que mesmo procurar ajuda, não é? E sei lá, a homeopatia sem dúvida, tantos terapeutas tão bons e que conseguem dar um suporte nesta fase, não é? Porque aí temos mesmo que sair do círculo eu não sei se concordas comigo, mas eu recordo-me que para mim ajudou-me, ou eu acho que não senti que tenha ido tão abaixo, digamos assim, quando o Francisco nasceu, porque me prepararam. Ou seja, o facto de me terem alertado que isto podia acontecer, claro, fez com que eu, ok, eu vou-me preparar cá dentro para que isto possa acontecer, e se acontecer está tudo bem, e eu sei que tenho pessoas à minha volta, nomeadamente tu, que me podiam ajudar. Claro, Ou seja, preparar para que, de repente, olha, eu nunca mais me esqueci uma coisa que a Carla me disse. A Dola, ela disse-me, a maioria das pessoas, das mulheres, acha que uma pessoa preparar-se para receber o filho é ir às compras e fazer o enxoval todo. O que nós precisamos de fazer durante a gravidez é preparar a mulher para ser mãe. Sem dúvida. E graças a Deus eu tive ao meu lado, e que sem dúvida eu sinto que ela ajudou-me a preparar para ser mãe. E uma das coisas para as quais ela me alertou foi precisamente para isto. Francisca, isto pode acontecer, e se acontecer, nós estamos aqui para te ajudar. E para mim isso, eu acho que só o facto de eu não ter tido qualquer medo de ter uma depressão ou o que fosse, eu não senti que tenha tido. Sim, houve esse luto, houve essa tristeza e assim, mas que eu considero terem sido uma celebração. Ou seja, eu vejo como ter sido uma celebração e não como, ai, que horror, um final trágico, de maneira alguma. Mas eu acho que isso ajudou-me a ver, pronto, a ver as coisas de uma maneira talvez mais positiva. E então, de que maneira é que a homeopatia pode ajudar a mulher a ultrapassar a lidar com a depressão pós-parto? De uma forma muito simples, que é tentando repor o equilíbrio do sistema energético dela. Quando uma mulher tem o seu sistema energético, uma mulher, um homem, o que for, uma criança, tem o seu sistema energético em equilíbrio, todos os sintomas desaparecem. Ou seja, porque os sintomas nada mais são, como nós falámos no início, do que o corpo a tentar dar um sinal de que o seu sistema energético precisa de ser reposto em equilíbrio. Então, é possível, a homeopatia consegue ajudar mulheres que estejam a passar por uma depressão pós-parto? Sem dúvida, sem dúvida. E qual é, ou seja, segundo a medicina homeopática, quais os potenciais efeitos secundários de tomar medicamentos alopáticos? Neste caso, na depressão pós-parto. Para irmos mesmo a este caso. É assim, para falar sobre isso eu não posso falar da perspectiva homeopática, porque a medicina homeopática tem o seu caminho, estás a ver? E a sua conduta e as suas recomendações. Obviamente é assim, posso-te dar uma série de ideias do que é que pode funcionar homeopaticamente. Em termos de medicina convencional, assim, eu não sei o suficiente para estar a dar essa recomendação. Sim. Evidente que estamos a lidar com remédios químicos, ou lá os químicos têm efeitos secundários na pessoa. A minha pergunta era eu estava a tentar fazer a pergunta de uma maneira bastante mais imparcial, mas eu vou então direta. Qual o efeito secundário que poderá ter, principalmente a longo prazo, uma mulher tomar antidepressivos e não ir à raiz do problema? Ok, o que é que faz um antidepressivo? Não é? Tirar a depressão. Não é? O que é que nós queremos? Do ponto de vista homeopático, o que nós queremos é repor o equilíbrio do seu sistema energético, é repor o equilíbrio, é pôr a mulher feliz de novo e no seu pleno da sua capacidade criativa. Se a depressão for embora com isso, extraordinário, não é? Claro. Mas para nós, repara, a depressão unicamente é uma manifestação de que algo não está bem. Então, se nós repusermos todo o equilíbrio, a depressão vai embora, estás a perceber? Eu não quero, a medicina homeopática não suprime sintomas, ela trabalha o equilíbrio do organismo, estás a perceber? E em equilíbrio um organismo não tem sintomas. Exatamente.
certo? E qual... Físico, emocional e mental. E qual a importância das mulheres não se automedicarem? Ou seja, não irem à internet e procurarem quais os remédios homeopáticos para a depressão pós-parto. Porquê que a homeopatia não funciona por automedicação? É assim, ela até pode funcionar, mas na lógica da supressão do sintoma, e isso é tudo aquilo que nós não queremos, exatamente, não é? Pronto, é assim, a melhor resposta que eu posso dar, acho que é, eu não me consigo automedicar a mim própria. Como homeopata, é-me muito difícil, porque preciso de ter um afastamento suficiente de mim própria para conseguir ver com isenção tudo aquilo que eu tenho à frente para ver e para tratar em termos de matéria homeopática, não é? Ou seja, eu posso pôr no Google depressão pós-parto tratada do ponto de vista homeopático, mas eu vou estar a tratar a depressão pós-parto. Quando muito, coisa que eu devido, porque a depressão é um tema muito profundo e, portanto, não posso, é muito difícil endereçá-lo de forma superficial. Estás a perceber? Agora, eventualmente, até conseguirei um pequenino alívio, mas eu não consigo que a depressão saia, ou que a tendência para a depressão saia da pessoa fazendo esse tratamento superficial. Não, sem dúvida. Aliás, por exemplo, ou seja, eu que estudo... Tu sabes por ti própria. Exato, é isso que eu ia dizer. Ou seja, eu que estudo homeopatia, já me tentei autorreceitar sei lá quantas vezes, eu ainda não acertei uma vez. E depois, quando és tu a dizer-me qual o remédio, eu digo, mas pá, nunca me teria passado pela cabeça aquele remédio e funciona. E nem sequer aparecia lá na lista do... Lá está, por exemplo, os remédios para a tosse. Aquele que funcionou comigo, nem sequer aparecia lá na lista. Ou seja, porquê? Porque lá está, foi preciso alguém com muito mais conhecimento de fora. Exatamente. A pessoa e o remédio. Se isto não existe este método perfeito, é por isso que às vezes a homeopatia fica mal vista. Exato. É por estas abordagens às vezes mais superficiais. Exatamente. Olha, Rita, e onde é que te podemos encontrar? Ou seja, pessoas que gostassem de ter uma consulta de homeopatia contigo, onde é que te podem encontrar? Olha, eu estou em São Pedro de Estoril, é onde eu tenho o meu consultório. Mas também dás consultas pelo Skype? Também dou pelo Skype, sim. Okay. O mais fácil é enviarem-me um e-mail, rita.sambada@gmail, que tu de certeza vais pôr também na parte de baixo do artigo. E eu acho que essa é a forma mais simples. Okay. Se não, ritasambado.pt, o site. Ok. Olha, então, muito obrigada. Espero que esta seja a primeira de muitas conversas sobre homeopatia. Obrigada. É um prazer falar contigo sempre. Obrigada, Rita. Beijinho, um ótimo dia.